Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast dos Empreendedores Compulsivos na sua segunda temporada, que se chama Empreendedores que Transformam. Eu sou Luiz Felipe Pátio, sou CEO dos Empreendedores Compulsivos e aqui ao meu lado está o Alessandro Saad, fundador dos Empreendedores Compulsivos, meu querido chefinho. Como vai, Ale? Tudo bem? Tudo bem? Muito feliz com o início dessa próxima temporada e com um convidado ilustre. Isso aí, vamos trazer o convidado para dentro aqui, que nós vamos começar quente hoje, né? Muito bem-vindo, Diego Barreto, tudo bem? Tudo ótimo, pessoal. Super obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui para bater esse papo. Legal. Deixa eu fazer as devidas apresentações aqui. O Diego Barreto, ele é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, é professor de Estratégia, Negócios Digitais e Nova Economia, é mestre em Administração pelo IMD Business School, tem passagens acadêmicas pela Fundação Getúlio Vargas, pela FIA, é mentor em Endeavor e das 500 startups do Vale do Silício, e é autor do livro Nova Economia, entenda por que o perfil do empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. Legal, um currículo pesado para um cara super jovem, né? Eu diria que sou um privilegiado, né, Luiz? Nasci numa família de classe média, branco, homem, um privilegiado no Brasil, né? Então, eu diria que muito do que está aí é resultado desse privilégio que eu tive. Geralmente, quando a gente vê um currículo desse, a primeira pergunta é: que hora você dorme? Ou quantas horas por dia você dorme, né? Exato. Eu durmo pouco, viu, Alessandro? São 4, 5 horinhas por dia, tá ótimo. O livro foi escrito entre as 5 e 9 da manhã, durante o último ano. Legal, é um compulsivo, né? Você vê que ele tem o NR2V na carteirinha, né? E a outra pergunta indiscreta é: quantos anos você tem mesmo? Hoje, 38. 38. Mas começou cedo, né? Começou bem cedo. Eu comecei cedo, eu comecei a trabalhar com meu pai, ainda na empresa dele, muito moleque, 10, 12 anos de idade, para a empresa, e meu pai tem uma empresa de transportes, de caminhão pesado, então foi uma experiência fenomenal para mim. E quando eu vim para São Paulo fazer Direito, eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade, e aos 23 eu fiz uma mudança de carreira e fui para Finanças, e aos 27 eu cheguei ao cargo de uma diretoria financeira de uma das maiores corporações do Brasil. Então foi bem acelerado. Foi muito rápido, né? Muito rápido. E aí, a gente estava conversando e lendo o seu currículo, e você estava trazendo, assim, que, inclusive no livro, você começa a contar um pouco, assim, que você teve várias pessoas que foram importantes nessas transições, né? De sair do direito e ir para business, e sair da logística e seguir para a área financeira, até da escolha de ir para o IMD. Então, assim, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, a importância de você ter pessoas que você possa se espelhar, ou pessoas mais experientes, ou que tenham passado por lugares onde você queira passar na vida do empreendedor. Alessandro, eu acho essa pergunta interessante porque ela tem uma resposta boa e ruim, né? A resposta boa é essencial e sempre tem muita gente boa próxima de você para te ensinar algo, para te apoiar numa jornada. Por outro lado, o Brasil é um país em que a gente não exercita muito isso, né? O grande exemplo que eu gosto de pegar aqui é o exemplo de ir para a faculdade, né, para prestar o vestibular. Você decide lá com seus 16, 17 anos que vai prestar um vestibular, mas você não conversa com as pessoas, né? O teu pai, a tua mãe não te pega lá e fala assim: eu vou te apresentar um amigo médico, um fisioterapeuta, um advogado, um administrador, um economista, um dentista. Você vai conversar 1 hora com cada um deles nos próximos 2 meses. Né? A gente não faz isso. A gente, naturalmente, né, confia no pai, confia na mãe, na boa fé, mas a gente, no Brasil, nós não temos o hábito de buscar esse apoio. E aí é onde eu acho que o empreendedorismo tem mudado um pouco essa figura. As pessoas com o perfil empreendedor, elas têm mais essa característica de buscar o apoio, porque o empreendedor tem a ver com isso, tem a ver com se apoiar no ecossistema, né? Então essas pessoas tiveram para mim uma importância enorme. Eu diria, Alessandro, que nos momentos mais cruciais das grandes decisões que eu tomei, ou dos apoios que eu precisava, foram essas 5, 6 pessoas que eu menciono ali, do que no mundo dos negócios, tirando aqui o familiar,
que foram cruciais para que eu pudesse tomar decisões acertadas. Tem um negócio assim que eu trabalho com isso há muito tempo sem saber que eu trabalhava com isso, né? Então, mas o que eu tenho percebido de mudança no perfil é que o brasileiro conversa muito pouco sobre negócios, sobre as suas ideias, né? Em parte porque tem um pouquinho aqui daquela crença que, putz, se eu estou ganhando dinheiro, eu não posso contar para os outros, se eu tenho lucro, isso é feio, não sei o quê. Se eu tenho uma ideia, ela é minha, eu não posso contar porque senão ele vai roubar. Esse é o outro ponto, assim, o cara se apaixona pela ideia e se eu contar, alguém vai copiar. E o que acaba é que ele fica abraçado com a ideia, quem teve uma ideia muito parecida, porque na verdade ele não percebe que todo mundo tem ideia muito próxima, né? Uhum. E alguém evoluiu com aquela ideia antes dele, quando ele está dirigindo, tem lá já um anúncio da ideia dele já em execução, né? E eu tenho percebido, como você mesmo comentou, que isso tem mudado um pouco, que as pessoas têm pedido opinião, ajuda e tal, que é um pouco dessa cultura de empreendedor mesmo. Eu acho que mudou também a forma como as pessoas enxergam isso, né? Eu concordo. Eu concordo, Alessandro. Sabe por quê? Eu acho que quando você volta 15, 20 anos no tempo, você não tinha esse ecossistema do empreendedorismo. E o ecossistema do empreendedorismo vai desde lá da faculdade, passando por as aceleradoras, passando por isso que a gente está fazendo aqui agora, porque vocês fazem parte desse ecossistema, passando pelos fundos, passando pelos family offices que estão começando a pôr dinheiro, enfim, passando por tudo isso. Esses últimos 15 anos foram muito marcantes na história do Brasil para a construção de um ecossistema concreto, né? E esse ecossistema, ele é baseado nisso, né? Ele é baseado nessa troca, ele é baseado nesse contato. Historicamente, a gente ficava isolado, né? Então você nascia lá em Palmas, no Tocantins, e falava, poxa, eu queria tanto fazer isso aqui, mas onde eu busco ajuda? Hoje, digitalmente, pelo LinkedIn, pelo Facebook, participando dos programas do Sebrae, participando de gerações de conteúdo como essa aqui, esse conhecimento agora chega, e ao chegar de forma de graça, de forma espontânea, perfeito, ele vai gerando na cabeça das pessoas essa noção da contribuição para o ecossistema. E aí é onde eu acho que esse tema então explode. A tecnologia tem um peso muito forte nisso, né? Eu acho que não só a construção do ecossistema, ela vem por uma mudança de conceito, né? Quando a gente começa a ter as startups de tecnologia e junto delas o conceito de ecossistema que já existia lá fora vem para cá, isso meio que vaza, né? É permeado para a economia que a gente chama de economia convencional verdadeira, né? Então, sem querer ser crítico, a gente fala assim, ó, pô, mas vocês não trabalham com startup? A gente trabalha, não tem problema nenhum, mas a gente entende que tem muita gente querendo colocar dinheiro e tentando criar o próximo unicórnio. E tem muito pouca gente tentando fazer o cara que tem uma padaria, uma farmácia, uma oficina mecânica e tal, crescer ou se estruturar e tal. Então, é para esses caras que a gente conversa, né? Alessandro, até me permita aqui te cortar, é exatamente por isso que o livro, ele fala do perfil empreendedor. Né? Ele, quando você para pensar, a gente usa, né, no Brasil muito essa expressão empreendedor como se fosse só o cara da startup de tecnologia. E não é. É desde a empresa tradicional, que um dia ficou menos ágil, menos geradora de ideia, até o cara da padaria, que eventualmente tem um puta de um produto na mão e poderia ter um negócio em grande escala. Né? É isso aí. E o que não inviabiliza o outro lado, né? O lado da tecnologia. Desculpa, Luiz. Deixa eu aproveitar que ele até comentou do livro aí, e eu vi que você, assim, como nós, você é professor, você tem contato com aluno, é dedicado a essa coisa de educação, e a gente sente uma coisa que a educação empreendedora no Brasil é muito fraca, né? Eu acho que tem duas coisas que devia ter desde o ensino fundamental no Brasil que não tem, que é a educação financeira e a educação empreendedora. Né? O cara aprender a poupar e o cara aprender a empreender. E nem na faculdade isso acontece, porque você pode fazer a faculdade mais porcaria dos Estados Unidos, você vai ter muito mais empreendedorismo do que as faculdades de primeira linha no Brasil. Não sei se você concorda com essa questão. Né? Eu concordo radicalmente e eu acho que para complementar a tua linha de raciocínio,
eu acho que eu quero lembrar um pouquinho do que é o Brasil, né? O Brasil é um país que, na sua história, ele foi construído para meia dúzia de pessoas, né? Uhum. Ele levantou barreiras de um lado para o estrangeiro não entrar aqui e gerar competição, e levantou no outro para o empreendedor não conseguir empreender. E aí esse Brasil, ele sobrou para meia dúzia de pessoas. Então, meia dúzia de pessoas, meia dúzia de empresas, meia dúzia de famílias, meia dúzia de políticos, em cada cadeia de valor tem meia dúzia. Uhum. Então, a consequência prática é que ensinar empreendedorismo sempre foi uma utopia. Por quê? Porque para que eu vou ensinar algo que ninguém vai conseguir fazer? E essa é a realidade. Quando você pega a linhagem das grandes empresas brasileiras, ou ela está ligada ao Estado, ou ela já vem de geração após geração transferindo o patrimônio do cara que era o dono do escravo lá 200 anos atrás e vem carregando isso até hoje do ponto de vista de patrimônio. Famosos quatrocentões, né, as famílias tradicionais. Exatamente. E é isso que o empreendedorismo quebra, né? O que está acontecendo no Brasil nesses últimos 15 anos é a quebra disso, porque garotos e garotas conseguem construir algo a partir do zero, né? Legal. Agora, falando do livro, né? O seu livro tá no forno, aí tá saindo do forno. Como é que surgiu essa ideia do livro? O que te inspirou? O que estava te incomodando? Porque quando a gente escreve um livro é que a gente quer botar para fora e tentar resolver um incômodo, né? Como é que surgiu essa ideia aí? Luiz Felipe, acho que é a soma de duas coisas. A primeira eu sou historicamente revoltado com o que o Brasil faz com os brasileiros. Uhum. Eu sou apaixonado pelo brasileiro, apaixonado pelo Brasil, mas o que este Estado, não este país, este Estado faz com o brasileiro é revoltante. Eu sou filho de empreendedor, eu vi o que meu pai passa, eu sou mentor de centenas de startups, eu vejo o que essa turma passa, eu vejo pessoas passando coisas que só acontecem porque esse Estado é desumano. Isso sempre me incomodou demais. Quando eu comecei a mentorar startup, eu comecei a mentorar para ajudar, literalmente. Eu já mentorei centenas e centenas, nunca ganhei R$1, não tenho uma participação em nenhuma startup que eu mentorei, nunca aceitei uma proposta nesse sentido, porque várias já fizeram, pega aqui um percentual para você ficar alinhado. Zero. Então, o primeiro vem de uma revolta. O segundo vem do fato de que, quando eu descobri essa nova economia em formação, ou seja, essas empresas que aprendem frameworks modernos, formas inteligentes de se utilizar de tecnologia, de se conectar em rede, de escalar negócios, eu falei, cara, o brasileiro precisa saber disso. O brasileiro precisa descobrir que ele não precisa ser aquela pessoa que não tem sonho grande. E aí, o Alessandro falou sobre o cara da padaria. Tem um exemplo que eu dou grande nisso, um exemplo que eu sempre dou para poder mostrar a grandeza desse pensamento. Há 20 anos atrás, uma pessoa que, sei lá, bordasse, ela ia sonhar no máximo em ter uma lojinha na esquina da casa dela. Esse era o sonho máximo. Hoje, essa mesma pessoa, se utilizando desses conceitos da nova economia, ela pluga lá no Mercado Livre, que já traz para ele a logística, pluga no Magazine Luiza, que já traz o pagamento online, pluga em outra plataforma que já amarra X, Y, Z, e um belo dia, se esse produto, esse bordado for bom, ela está vendendo para o Brasil inteiro e virando uma marca importante. É isso que a nova economia hoje está fazendo, só que as pessoas não sabem disso. As pessoas não têm esse conhecimento, porque a gente não aprende isso na escola e a nossa cultura não ensina isso pra gente. Aí tá a capa do livro, essa é a capa final ou é um spoiler? É a final. É a final? É o primeiro que mostra ao vivo, assim, hein? Tá então, o pessoal que está ouvindo no Spotify, corre lá para o YouTube, que no YouTube tem a imagem da capa nesse episódio. Exatamente. E aí vai estar, esse livro vai distribuir aí no mercado, em todas as livrarias. A ideia é ter uma distribuição ampla, nas livrarias digitais também, né? Exatamente. Ele está sendo vendido agora de forma no pré-lançamento, né? Numa plataforma específica, e a partir de maio ele vai para todos. Aí vai para Amazon, Magalu, Mercado Livre, vai para todas. Legal, muito bom. Vai aí, Aledúlio. Não, eu estou pensando aqui, assim, você estava falando um negócio, né, assim, a gente pensa muito parecido, né, você e os compulsivos, assim, a gente tem pensamento muito parecido. Tem um negócio aqui que o empreendedor, esse jovem empreendedor, essa nova geração, ela já é uma geração que nasceu, né, eles chamam de nato digital, né, já nasceu com tecnológico e tal,
Então, a vida para ele já tem rede social, a nossa rede social, sou mais velho que você, mais que 10 anos, 15 anos mais velho que você, mas assim, a minha rede social era o clube, né, era o time de basquete, era o pessoal da música e tal, e agora essas redes sociais são digitais e elas são autoalimentáveis, né, você consegue fazer mais gente, interagir, não sei o quê, e dali você consegue, como você mesmo falou, gerar oportunidades de negócio, não sei. Tem um pedaço grande ainda dos empreendedores que eles não têm intimidade com a tecnologia, né? Então, assim, por exemplo, provavelmente o cara da padaria, ele tem lá o WhatsApp dele, ele tem o Facebook, mas ele não se tocou que ele pode vender pelo WhatsApp, que ele pode se plugar em qualquer uma dessas plataformas que você citou, Diego, tal. Ou o cara lá, infelizmente, né, no oeste de Minas ou no sertão, que não tem acesso à internet ou que tem dificuldade de acesso à tecnologia, a celular, um tablet, tal, não sei o quê, e esses caras também vão ficando à margem disso, né, apesar de muitos terem boas ideias, né, então a gente roda, aí a gente vai, geralmente a gente tenta ir para outras cidades que não as capitais. Então, quando a gente vai lá para o Nordeste, a gente acaba indo para a capital, mas quando a gente está aqui em São Paulo, Minas e tal, a gente vai indo para o interior, exatamente para sentir isso. E toda vez a gente percebe um certo bloqueio da geração imediatamente anterior. Então, geralmente, o filho quer acelerar e o pai... Pô, esse negócio vai dar certo? Pô, o cara não vai vir na loja? Né? Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho dessa sua experiência mentorando empresa. Não sei se você pegou alguma coisa de mudança de geração, de transição e tal. Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho isso. Claro. Alessandra, acho esse ponto super, super interessante. Eu centro no conselho de algumas empresas e empresas da velha economia que estão fazendo essa transição ou que estão terminando esse processo. E no livro eu escrevo uma coisa em algum momento que é o seguinte: o que marca o processo de transformação de uma empresa da velha para a nova é o acionista. Ou seja, o que me faz olhar para a Magalu e dizer, poxa, essa empresa é da nova economia, não é a Magalu em si, mas são os acionistas que disseram em algum momento, olha, isso aqui é importante, traz para cá. Ó, surgiu essa coisa aqui, traz para cá. E assim a evolução continua. Então, o que você está falando é algo super interessante, porque ele fala diretamente com esse processo que marca a velha e da nova. Velha e nova não tem a ver com a idade, nem das pessoas e nem da empresa. Tem a ver com a idade da sua ideia. Não, a minha ideia fala com o mundo atual, então ela é nova. Não, a minha ideia, eu criei ela 20 anos atrás e pô, o mundo vai continuar assim, não vai mudar nada. Então a sua ideia é velha, porque o mundo mudou. Então essa transição, ela é uma transição super, super interessante. E na maioria das vezes o que eu pego é um ponto, Alessandro, que está muito ligado, na minha opinião, ao hábito que a gente tem de estudar. O nosso hábito de estudo no Brasil é ruim. A gente historicamente aprendeu a estudar 4, 5 anos, aí para, trabalha um tempo, aí faz uma pós de 2 anos, para, trabalha um tempo. A gente não é nativo na educação, né? Ou seja, pô, vou estudar um pouquinho mais, vou ler um livro aqui, vou fazer um curso ali, vou participar de uma live, vou ouvir todos os podcasts todos os dias, e assim você vai gradativamente aprendendo as coisas. Quando você gradativamente aprende as coisas, automaticamente você muda, né? Você começa a ler sobre saúde, você começa em algum momento cortar uma comida aqui, cortar uma bebida ali, você vai ajustando as coisas. E naturalmente você não vai ser perfeito, e ninguém está buscando essa perfeição. Mas é a falta de conhecimento que faz isso. O que acontece quando a gente não tem conhecimento? A gente diz, não, isso aqui tá certo, eu faço há 20 anos e é assim que funciona. Então é esse o conflito que eu vejo. É ampliar a base de conhecimento, né? São as pílulas diárias e tal. E é muito interessante porque isso gera um outro fato que me chamou a atenção, que você comenta no livro sobre a nova economia, é a diferença entre as empresas da nova economia e da velha economia, é a questão da dependência do Estado, né? Tem um pouco da cultura do brasileiro, a coisa de, eu dependo do Estado, eu preciso de subsídio, eu preciso de medida protecionista, que foi como você falou há pouco tempo atrás. Existem 6 empresas, bloquearam os internacionais. Eu tive experiência na indústria infantil e indústria de brinquedo. E existe uma medida protecionista para essa indústria que é absurda, com impostos de importação absurdo.
E os produtos que nós temos aqui hoje são da indústria nacional, são de qualidade suspeita, no mínimo, né? Ou baixa, ou de pouca tecnologia, né? Então, como é que faz essa mudança? O que muda no empreendedor para ele entender que ele não pode ser dependente, estado dependente? Tá no mudo. Sabe que, primeiro, eu concordo número de grau dessa dependência e com os malefícios que ela causa, né? No livro eu falo também que, em grande medida, o problema dessa grandiosidade da velha economia na economia brasileira é exatamente o fato do Estado ser muito grande, o fato do Estado criar barreiras, o fato do Estado, na prática, não permitir que as empresas saibam exatamente o quanto elas são competitivas ou não. A gente não sabe. Né? Por quê? Você recebe subsídio aqui, subsídio ali, juros subsidiado aqui, barreira de importação, como você mencionou, e não acaba, né? E vai. E aí, o que acontece na prática é que nós nos tornamos empresas só do nosso próprio mercado. Quem que exporta? Quem é competitivo. Então, se eu compito melhor que o produto americano fabricado nos Estados Unidos, eu vou conseguir vender o meu lá. Nós não criamos o hábito da competição no Brasil. A realidade é que nós não aprendemos a gostar de competição. E esse é o grande problema. A exportação também é muito pequena no Brasil, né? Totalmente, exceto o produto agrícola, né? Porque tá dado, a natureza deu isso pra gente. Mas o teu ponto é interessante, Luiz Felipe, porque eu acho que talvez a gente esteja de frente à primeira geração que efetivamente quer distância disso. Que é essa geração dos últimos 10, 15 anos de empreendedores. Por quê? Porque nos últimos 15 anos o Brasil definitivamente se integrou nas cadeias globais, então a globalização ela efetivamente chegou, né? Basta ver a qualidade da nossa de telecomunicações, o preço de telecomunicações, logística, ou você pede lá na Amazon, você recebe no Brasil dias depois, enfim, por aí vai. E a tecnologia, ela está acessível. Quando você fala hoje de nuvem, de API, próprio tráfego de rede, entre outras coisas, ela está acessível. Então, essa primeira geração de empreendedores brasileiros, ela não é uma geração de maquiladores, que é de quem monta as coisas, né, quem faz o assembling de coisas, nem de exportadores de produto natural, de recurso natural, e nem meros importadores. Eles são produtores de tecnologia. Né? E o que é produzir tecnologia? Não é a tecnologia da NASA, mas é você dominar o processo e falar, poxa, eu vou virar isso para a direita, isso aqui para a esquerda, isso aqui vai ficar melhor, o consumidor vai pagar mais. Não, mas peraí, se eu trouxer aquilo ali e plugar aqui, vai ficar melhor ainda. E aí você começa a fazer desenhos que não existem do outro lado da rua. É seu, é tecnologia proprietária. Você pega os unicórnios brasileiros nossos, quem são esses unicórnios? São empresas de tecnologia proprietária, não me interessa que setor, não me interessa quem é a pessoa, eles produzem tecnologia. E essas empresas, elas são empresas de milhares de desenvolvedores, que estão saindo para amanhã montar a sua startup, e que vão levar esse DNA da tecnologia, e que vai se plugar com outras pessoas que vão criando esse ciclo virtuoso. E quem produz, de novo, tecnologia, produz competitividade. Quem produz competitividade não precisa de subsídio para competir. Então eu acho que é daí que vem a grande mudança. Acho que tem um ponto na sua fala aqui que me chama muita atenção, Diego, que eu concordo totalmente, assim, que a melhor maneira do Estado ajudar é não se metendo, né? Deixar a gente medir quão competitivo a gente é, né? Esse tipo de coisa. Inclusive tem um cara que fala na palestra dele, um exemplo, que a disrupção vem antes da regulamentação, né? Que foi que o Ale fala na palestra dele. Quer dizer, quando surgiu o Uber, né? Como é que nós somos, né? O Estado ficou perdido, quer bloquear, como é que eu tributo, como é que eu dou licença? Na Europa tem uma discussão absurda que os caras querem tributar os apartamentos, porque agora apartamento é fonte de renda no Airbnb, tá todo mundo desesperado. Eu falei, cara, dá seus pulos aí, governo, a gente já tá trabalhando, né? A gente achou um caminho aqui. Então, assim, esse negócio de ter essa mentalidade empreendedora, de produzir, de prototipar e tal, não sei o quê, traz uma fala sua no livro que tem tudo a ver com o nosso DNA, que é a tolerância ao erro. Né? A gente tem uma assinatura que é tenha cicatrizes. E é isso, assim, cara. Você não precisa, sabe, perder o braço, mas você tem que ter um arranhão, um corte, um roxinho,
Você tem que passar por isso, cara. Você tem que testar a sua ideia, você tem que... Putz, a gente faz... Cara, você erra logo, erra pequeno, tá? Mas você tem que errar. Se você não errar, você vai ter um problemão quando você estiver grande, porque você vai errar grande. Né? E se você tiver medo de errar quando pequeno, você não vai crescer nunca, porque você vai se autolimitar. Então, eu acho que tem um pouco disso da cultura de tecnologia, né, de testes AB, de prototipar, testar, não sei o que, né? Vem um pouquinho dessas novas metodologias ágeis que as pessoas estão usando, novas no sentido de não vir junto com a geração antiga, né? Também não são tão novas assim. Mas eu queria te ouvir um pouco, assim, dessa questão mesmo da tolerância ao erro, assim, tipo, eu estudei administração de empresas, eu fui doutrinado para achar a solução. Não tinha caminho, a solução. Então você pedia mais tempo para tentar achar a solução. Aqui não, hoje a gente, nos compulsivos, a gente acha vários caminhos, conversa com meia dúzia de pessoas, já filtra metade, falei, cara, você não está levando em consideração isso. Né? Vai, no final a gente prototipa 2, 3, tá? Pô, essa aqui é melhor, vamos seguir. Pô, a gente sofreu pra caramba com a pandemia, pra gente, tudo nosso era presencial, o virtual era só reforço, né? Os nossos workshops era junto, mão na massa, post-it, a gente era um dos maiores consumidores de post-it do país, né? Porque a quantidade de post-it que a gente cola na parede. Mas falando sério, assim, a gente também teve dificuldade de se adaptar e a gente teve que ter coragem de mudar o modelo. A gente queria ouvir um pouquinho de você, assim, também da sua experiência, como é isso? Como é que você vê essa questão da importância, da necessidade da tolerância ao erro? Olha, assim, vocês vão notar que toda vez que eu tenho uma pergunta, eu tento voltar na lógica social e econômica do país, né? A nossa cultura é de não aceitar o erro em hipótese alguma, né? Você pega, nós todos aqui fizemos escola e aí lá na escola e, cara, você fazia uma equação matemática do começo ao fim certo e errava na última conta, você tirava 0 naquele exercício, né? Ou seja, você não estava preocupado com a capacidade da pessoa em desenvolver a resposta, mas sim com a resposta, né? Aí a gente ia lá pro vestibular e tinha lá que o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado. Para pensar nisso que eu vou te dizer, Alessandro. Qual é o valor de eu te falar se eu fui o primeiro ou o 10º colocado no vestibular? 0. Nenhum valor. 0. Não agrega em nada. 0. Nada. Não tem nada que você consiga olhar e falar, não, super importante, porque com isso o Diego vai conseguir evoluir mais como ser humano. Não tem nada. Mas a gente faz isso, né? Mas a gente expõe. Aí você soma com isso a cultura machista que existe no Brasil, né? Um país machista, né? O que é a cultura machista? É a cultura do, não, isso aí você não pode, isso aí, imagina, não, comigo não, hein? Então, você não tem uma cultura da simplicidade da relação, né? Em que eu falo, Alessandro, isso aqui eu não sei, me ensina. Não, vamos tentar junto aqui, se der errado a gente vai lá e tenta de novo. É tão simples isso, mas a gente não é preparado para isso. Aí você vai para a faculdade, o que você aprende na faculdade sobre gerar ideia? Nada. Você continua ali, decorando tudo para fazer a prova no final. Qual é a lógica disso? Então, todo o sistema educacional ele é feito para você tentar ser perfeito, né? Então, eu acho que a gente tem um problema histórico aqui que, de novo, a nova economia está ajudando a resolver. Quer dizendo assim, deixa eu te reeducar nesse sentido. Primeiro, você vai errar sempre, sabe por quê? Porque a única forma de achar a melhor ideia é você ir coletando informações e fazendo esse ajuste, né? Então, no Brasil, há 20 anos atrás, a gente começou a falar de design thinking. O que é design thinking? É isso. Design thinking é você ir descobrindo as coisas e fazer um ajuste aqui até chegar numa coisa legal. Então, eu acho que tem um lado aqui de cultura que a gente vai resolver talvez em 20, 30 anos, porque o lado educacional pesa muito e eu não vejo as escolas prontas. Mas o ecossistema da nova economia brasileira, ele vai ajudar muito na transformação de muitos pais e mães que são trabalhadores desse ecossistema e que vão levar isso para dentro de casa de alguma forma. Faz todo sentido. Eu acho que isso que você falou tem muito sentido, né? E aí que vem o conceito que virou também, né, nos últimos anos que é o MVP, né? Você testar, você prototipar. E dentro até na metodologia nossa dos compulsivos, a gente fala bastante, né? Comece pequeno
erre rápido, mas erra pequeno, para você poder corrigir o seu rumo e seguir em frente, né? E não querer ser perfeito do começo ao fim, né? E uma outra coisa que me chama atenção nessa sua fala também, e que me chamou a atenção no livro, eu não sei há quantos anos, talvez você tenha estudado isso, nessa questão da nova economia, mas o modelo de gestão nas empresas também está mudando, né? A gente está saindo muito primeiro aquela gestão, você tem que trabalhar das 9 às 17, tem que estar lá de corpo presente, para uma gestão muito mais de delegação de responsabilidades, de gestão por metas, e mais do que isso, antigamente era muito assim, né? Você tem que ir fazer as faculdades de primeira linha, então você tem que ir para uma USP, para uma SPM, para uma GV, as faculdades de primeira linha, e hoje as empresas começam a valorizar mais a competência, né, ou a capacidade de desenvolvimento do colaborador. Eu queria que você comentasse sobre isso, inclusive, se puder, fazer até um paralelo com, eu acho que um exemplo claro da empresa de nova economia, como é que funciona isso dentro do próprio iFood, né? Claro. Olha, eu acho que a primeira coisa, você tocou num ponto super interessante, que tem a ver com como a gente avalia as pessoas, né? Você vê que quando lá no começo você falou quem eu era, né? Eu comecei dizendo, eu sou um cara privilegiado, né? Uhum. Porque o Brasil é um país de meia dúzia de pessoas ricas, uma dúzia de pessoas de classe média, e o resto são pessoas com baixo acesso econômico. 2, parte das famílias não dão segurança alimentar, né, para os seus participantes, para os seus filhos e filhas. Parte das famílias não tem infraestrutura para permitir uma criança ir frequentar um colégio público, né? Então, quando você pega tudo isso, bota nessa equação, você vê que sobra metade não, sobra 20% da população que efetivamente pode ter um bom acesso à educação. Só que não tem vaga para todo mundo só na faculdade boa, que chamamos de boa. Portanto, só vai ter ali uma meia dúzia, efetivamente, que vai conseguir entrar na faculdade boa. Aí o que acontece? Você chega lá na empresa, a empresa fala assim, vamos abrir vagas aqui, e eu só quero pessoas formadas na USP, na PUC, na UFRJ e na Federal de Santa Catarina, e outras que são consideradas boas. Você fala, ótimo, beleza, você tirou 90% do Brasil, porque 80% não pôde. 10% foi fazer uma faculdade considerada não boa. Então, veja, na prática, a gente tem um sistema que é um sistema para os privilegiados, como eu, né? Homem, branco, heterossexual, classe média alta. Porra, o que mais que eu quero? Não tem como eu não ser bem sucedido, não ter uma casa boa, tranquilidade para botar comida dentro da minha casa, para educar meus filhos. Então, existe uma perpetuação errada. E aí, é curioso que quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim, mas você está defendendo que a gente não seja meritocrático? Não tem nada a ver com isso. Estou defendendo o seguinte, eu sempre dou essa resposta assim, você já ouviu alguma história de alguém dizendo assim, nossa, cara, o meu avô, ele era semi-analfabeto, mas como era inteligente? Não, o que ele construiu, cara, é uma coisa impressionante. Aí a pessoa fala assim, o meu avô é assim. Ótimo. Então, o seu avô não foi na faculdade e fez isso. Então eu te pergunto, por que você só tem que contratar quem se formou na USP, na PUC? Não entendo o raciocínio. Por que você olha para os Estados Unidos, e já em alguns casos no Brasil, de pessoas que abandonam a faculdade para empreender e dar certo, e você ainda continua tendo esse raciocínio? Então, o grande ponto para mim no final, Luiz Felipe, é que você ache pessoas com um comportamento diferenciado. Se ela tiver tido a oportunidade de passar na USP ou na PUC, melhor ainda. Só que isso é secundário. Porque o que você quer não é a pessoa que passou no vestibular. O que você quer é a pessoa que tem uma jornada muito boa ao longo do tempo. Né? Então, no caso do iFood, como é que a gente, por exemplo, faz isso? No meu time aqui, todas as entrevistas que eu faço, a pergunta que eu faço para a pessoa é: o que você fez que ninguém mais fez? Cara, porque, veja, o que você faz que é brilhante não tem a ver com a tua faculdade. Né? Você pode aprender, você pode dizer assim para mim, Diego, eu sou o cara que mais faz embaixadinha na história do futebol.
tem nada a ver com faculdade isso. Aí você pega um garoto, uma garota, eu já tive essa resposta que eu vou contar aqui, ele fala assim, não, eu na minha escola, eu sempre tive um sonho de disputar um campeonato de futebol entre as escolas. Aí eu procurei 4 diretores lá de colégios da minha cidade, eles toparam a ideia, eu fui na prefeitura, consegui um alvará, polícia militar fazia a segurança, eu fui numa papelaria, ele patrocinou com R$500, que é o dinheiro que eu precisava para comprar as medalhas, e eu organizei o primeiro campeonato de futebol interescolar da minha cidade. É esse cara que eu quero. É essa menina que eu quero. É isso que eu quero como pessoa. Perfeito. Atitude empreendedora. Total, exato. Proativo, agregador, né? Exatamente. Perfeito. Porque você pega uma pessoa dessa e fala, me dá mais 5 exemplos. Ele consegue te dar 5 exemplos. Um quando ele tinha 10 anos, outro quando ele tinha 20, outro com 25, outro com 18. E aí você começa a olhar para uma jornada e falar, porra, esse cara aí entrega, hein? Esse que eu quero. É isso. E tem um outro ponto também, né? Assim, que a competência ele vai desenvolver ao longo da vida, até porque não é a mesma, né? O mercado vai mudar, ele vai ter que aprender novas coisas e tal. Não, é só pegar a sua história, né? Do direito para. Meu primeiro curso foi ser técnico em eletrotécnica, né? Porque eu tinha banda, eu toco bateria e tal, não sei o que. Não, deixa eu entender desse negócio aqui e tal. Depois fazer administração, eu falei, agora eu vou para São Paulo, vou fazer não sei o que. Eu achava que eu ia para a área de finanças, fui para marketing, de marketing para educação e tal. Então, assim, eu acho que se a pessoa entender que o negócio não é o que ele estuda ou o que ele sabe, mas a atitude dele frente aos novos desafios, porque hoje você pode aprender em qualquer lugar, né? Eu brinco que todo mundo aprendeu uma receita na pandemia. O cara aprendeu a fazer quibe, pastel, pão, tal. E como você aprendeu? Pô, você viu um vídeo. Tá, não vamos longe. Pô. O Luiz aprendeu a fazer pão, virou um negócio. Ele montou um negócio. Olha aí. Ele montou um negócio. Pô, mas Luiz, como é que foi? Não, eu vi um vídeo, não sei o que. Aí ele depois foi fazer um curso de verdade, foi aprender não sei o que. Hoje ele vende pão. Ele tem mais um negócio. É compulsivo por isso, sabe? A gente vai montando negócio. Então, assim, se o cara entende que aquele conhecimento que ele tem não é uma maldição, você não tem que morrer com aquele negócio pro resto da vida, não, você administrador pro resto da vida. Não, cara, você pode pegar. Vamos dar um exemplo. Há 3 anos atrás, a profissão mais procurada nos Estados Unidos foi bibliotecária. Eu falei, pô, mas o curso está morrendo. Eu falei, não é que é isso. Assim. Eles não contrataram a bibliotecária por causa do aumento do volume de leitura, que é uma das poucas pessoas que é capacitada para indexar informação. Então a bibliotecária está lá junto com os programadores. Exatamente. Então, se a gente entende que a sua atitude diante da vida, o seu comportamento, e se você consegue, vou usar uma palavra que eu não gosto, mas ressignificar as suas competências, né? Você usa em outro lugar, e aí você segue a vida e aprende coisas novas e faz novas conexões, e é aí que o negócio funciona. Por falar em ressignificar, já que você levantou essa bola, na sua visão, Diego, como é que a gente já está fazendo aí 1 ano e 2 meses praticamente de pandemia, né? Eu acredito, se a gente pensar nas grandes corporações, eu acho que 99,9% das empresas não tinha um plano de contingência para a pandemia no seu planejamento estratégico, né? Tinha plano para se cair o servidor, se pegar fogo, se cair o prédio, mas para pandemia não tinha. Consequentemente, o pequeno empreendedor, né, o dono do restaurante, da padaria, da oficina, muito menos, né? Ninguém sabia o que fazer, trabalhar de porta fechada, trabalhar com hora marcada, então. Na sua visão e na experiência que vocês vêm tendo no iFood como uma importante plataforma até para a ajuda desse segmento do pequeno e médio empreendedor, principalmente no ramo de alimentação, qual você acha que foi o maior aprendizado e o que ainda precisa ser feito para dar sobrevida a esses negócios? Olha, eu acho que o maior aprendizado foi observar a capacidade de agilidade de pessoas e de empresas, né? Se você for parar para pensar, né, Luiz Felipe, você
talvez nunca tenha a capacidade de prever tudo que pode acontecer. E mesmo que você tivesse, seria impossível que você jogasse todos os recursos que você tem para conseguir, né, estar protegido de tudo. A grande realidade é que a tua capacidade de reação é que efetivamente te coloca numa situação de menos perigo, né, partindo desse pressuposto anterior. E foi isso que eu vi aqui dentro do iFood, no sentido de ajuste de negócio, e foi isso que eu vi em dezenas de milhares de restaurantes espalhados pelo Brasil. Então eu vou te dar um exemplo. Eu vi restaurantes que falaram, cara, eu não vou dar conta. E aí ele tinha uma padaria. Do lado tinha outra padaria. O que eles fizeram? Eles continuaram os dois na plataforma, cada um com sua marca, e um deles fechou completamente, fisicamente falando e não legalmente falando, pegou seu estoque, levou para outra padaria e eles foram fazer tudo de lá, juntos. Perfeito. Compartilhamento. Você fala, cara, beleza. Economia colaborativa, né? Não vai vir ninguém aqui, então vamos girar o estoque junto, ao invés de você ir num distribuidor e comprar a próxima leva do estoque, usa o meu. E vamos desovar isso aqui junto. Vamos trabalhar junto nisso. E os dois competindo pela marca. A marca tá lá e competindo pelo cliente, zero de problema. Vou dar um outro exemplo. Eu vi muito negócio pequeno que olhou para ele e falou assim, porra, cara, tinha determinados produtos que eu só conseguia vender porque as pessoas entravam na minha loja. Mas fora da minha loja, ninguém tem interesse. Típico exemplo, a pizza da padaria. Então, por que você vai a uma padaria que você gosta? Você sabe que o cara tem uma pizza lá e eventualmente você come. Mas quando você está em casa, você entra no iFood e você procura pizzaria. Você não procura padaria para comer uma pizza no sábado à noite. O que esse cara fez? Ele falou, peraí, vou subir uma marca. Então eu tinha a padaria do Zé, eu vou subir agora a pizzaria do Zé. Sai do mesmo lugar, é a mesma coisa, não mudou nada. Perfeito. A diferença é que o Luiz Felipe e o Alessandro, sábado à noite, falam, vamos comer uma pizza? Me escreve pizzaria. Sai lá a pizzaria do Zé. E eventualmente você vai comprar a pizza dele. Então, você veja que o ponto... Bobear, ele vende mais do que vendia antes, quando a pessoa entrava... Não, vários exemplos assim. Quer ver um outro exemplo que esse para mim é muito emblemático, e isso eu vi a gente está em 1.400 cidades do Brasil, eu vi em praticamente todas as cidades. Qual tipo de culinária, de negócio, que não estava no iFood? Rodízio. Rodízio de pizza. Não, desculpa. Rodízio de carne. Para pensar nisso. Qual é a lógica de você não estar numa plataforma que vende comida porque no mundo físico você faz rodízio? Nenhuma. Cara, é simples. No mundo online, venda à la carte. Ah, mas eu acho que vai prejudicar minha marca. Cria uma segunda marca, mas gira o seu estoque mais rápido. Acabou. Então o que a gente viu? Por uma necessidade, arma na cabeça. Todas migraram e viraram empresas à la carte. Quando reabriu ali em setembro, agora a gente está vivendo uma fase difícil de novo, mas quando reabriu em setembro do ano passado, o que elas fizeram? Elas voltaram para o mundo físico rodízio e se mantiveram no online à la carte. Perfeito. Agilidade. Né? Então, uma churrascaria dessa, ela sai mais forte como negócio do que ela entrou lá atrás claro. dessa ótica. E aí tem um ponto que eu também sou superintendente de uma instituição filantrópica, né? E a gente está num salto de transformação digital e tal. E eu acho que todos que tiveram essa mentalidade que eu vou falar agora conseguiram navegar bem por esse momento tão complicado, né? Eu cheguei para o nosso conselho e falei assim, ó, o ano está danado já, né? A gente já sabe que vai ser um ano atípico, que os números vão cair, que a gente vai ter um risco aqui. Vocês me autorizam a implementar tudo que a gente tinha que implementar nos próximos 2 anos, implementar agora? Pô, se der errado, já vai dar errado. Não, segue. Aí eu chamei o meu tio e falei assim, vou fazer o seguinte, ó, vamos implementar um negócio aqui, se der certo, o mérito é todo de vocês. Pô, mas se der errado, a culpa é do Covid. Então, assim, a gente conseguiu implementar 70% do que a gente tinha que implementar nos próximos 2, 3 anos, né? E as pessoas, claro, está todo mundo sobrecarregado, a gente está trabalhando de modo remoto, a empresa não estava estruturada para isso, teve que aprender rapidamente e tal, mas estou pegando um exemplo pequeno
de como a mentalidade faz toda a diferença, que é o que você está trazendo. Falei, putz, pô, vai matar minha marca, lança uma outra marca. Pô, mas pode? Onde está escrito que não pode, né? Eu acho que esse é o ponto, né? As objeções fora do Covid, elas são mais fortes, né? No momento de crise, as objeções perdem força. Não sei se você concorda. Concordo totalmente, mas você sabe que esse é um tema interessante, porque eu vou falar o que é paralelo a isso, né? Não é idêntico a isso, mas é paralelo. Muitas pessoas, jornalistas, né, em entrevistas, eles me perguntam assim, eles falam, cara, você ficou impressionado com a capacidade de adaptação dos empresários brasileiros das grandes empresas durante o Covid? Aí eu falo assim, não entendi. Impressionado com o quê? Não, porque agora eles se tornaram mais digitais, agora estão fazendo isso, agora estão fazendo aquilo. Eu falo, peraí, deixa eu entender. Isso aí que eles estão fazendo está disponível no mercado há 15 anos. Estão atrasados. Como assim? Então, é muito legal isso que você está falando, Alessandro, porque é verdade. As pessoas, às vezes, elas precisam de eventos, infelizmente, como esses, para tomar algumas decisões que, na prática, não demanda isso. Aí a gente volta na discussão lá de trás do pai, do filho, do acionista, da cabeça. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí você leva uma ideia dessa, como você levou num ambiente normal, como de 2 anos atrás, a pessoa, não sei, vamos ver, talvez, tal, não sei se o consumidor está pronto, e aí você vai postergando. Você tem que fazer grande? Não, mas vai lá fazer o teste, vai lá brincar com o negócio, com a iniciativa, vamos ver o resultado que isso dá. Nessa nova economia, com a tecnologia proprietária, qual que é o papel, qual deveria ser, ou qual é o papel de uma empresa grande de tecnologia, como o iFood, para fazer a transformação e acelerar esse pequeno negócio? Quer dizer, esses cases que você contou, que parte disso vem da necessidade mesmo e da ideia do próprio empreendedor, do próprio dono do restaurante, e que parte que, por exemplo, o iFood ajuda com essas ideias? Como é que o iFood conseguiu quebrar até a resistência ou o preconceito que a gente via de muitos restaurantes, falando assim, não, eu não vendo por plataforma, eu tenho só o meu motoboy, eu não vou vender, porque eles têm o percentual deles, e a gente, inclusive nas nossas colunas, a gente fala, é melhor você ter, sei lá, 70%, 80% de alguma coisa do que 100% de nada, né, do seu faturamento. Então, como é que é o papel dessas empresas que se destacam nessa nova economia para transformar esse pequeno e médio empreendedor? Olha, o papel precisa ser superativo, Luiz Felipe, porque é uma lógica de ecossistema, né? E ecossistemas só sobrevivem quando efetivamente todas as partes do ecossistema conseguem, né, caminhar e ganhar o seu dinheiro e entregar o seu valor e etc. Então, para nós, na prática, acho que o Alessandro falou isso lá no começo, né? Só existe o iFood porque existe uma hamburgueria em algum lugar que um dia abriu a porta, né? E é bem isso mesmo. No nosso caso aqui, durante a pandemia, por exemplo, ali em abril, logo no comecinho da pandemia, na primeira semana da pandemia, a gente montou, assim, em 72 horas úteis, um curso de como enfrentar a pandemia. O que a gente fez? Naturalmente, a pandemia estava começando e para nós mesmos muitas coisas não eram claras. Mas a gente foi aprender lá na China. A gente se deitou aqui e foi entender como é que o pequeno negócio na China passou por isso. E aí, a partir disso, a gente chamou inúmeros especialistas, né? O cara de gestão de restaurante, da cozinha, o cara do marketing de restaurante, o cara de logística de restaurante, vários especialistas. A gente ensinou essa turma, né, sobre essas mudanças que aconteceram lá, e aí eles montaram um curso na sequência e a gente colocou isso de graça para todo o Brasil, inclusive não precisava nem ser restaurante iFood, podia ser qualquer um. E dali surgiram muitas coisas. Eu me lembro de um dos capítulos, né, que existia ali, era só um capítulo que falava dos restaurantes, 10, 20 exemplos de restaurantes que fizeram alguma coisa radical e isso perpetuou a existência deles nesses países. A gente usou a China, mas também a gente olhou para Estados Unidos, Itália, entre outros. Então, acho que a resposta, Luiz Felipe, é o papel de uma empresa que orquestra o centro de um ecossistema é de protagonismo. Ele tem que fazer esse ecossistema evoluir. Ele tem que fazer esse ecossistema
crescer por conta própria. Então a gente fala muito assim, eu não quero que você venha aqui para vender só no iFood. Eu quero que o iFood seja mais um canal seu. Eu não estou preocupado em ser o único. Ah, não, eu vendo pelo WhatsApp. Que bom. Que bom. Ah, eu vendo também com o meu motoboy. Que bom. Que ótimo. Não, o pessoal liga aqui direto e vem buscar. Maravilhoso. Né? Ou seja, quem participa centralmente de um ecossistema, ele tem que zelar pela sobrevivência dele. Porque se o ecossistema cai, ele cai junto. Diego, aqui nos Compulsivos, modelos de negócio como o seu, a gente chama de negócio baseado no negócio dos outros para juntar as pontas. Então, vocês têm aí uma inteligência que nenhum desses pequenos teria, né? E vocês conseguem juntar as pontas de quem quer comer com quem quer fazer a comida. Existem vários quem outros precisa modelos, entregar, né? E quem o pequeno, a gente tem que lembrar sempre do coitado do entregador, que também é uma ponta importante, porque está dando colocando muito alimento, eu acho que também, né? Na casa certeza. das pessoas, o entregador. E existem vários modelos de negócio como esse, né? Em sei lá, viagens, transporte, tal, não sei o quê. Mas eu acho que o seu negócio ele é emblemático, que na visão muito particular minha, talvez seja o maior acelerador de negócios que a gente tenha hoje no Brasil, né? Em função da capilaridade que vocês têm, vocês estão em 1.400 cidades, vocês estão com diversos tipos de pequenos empreendedores, claro que os grandes também estão com vocês, mas o nosso foco aqui é o pequeno, né? Então eu queria ouvir um pouquinho e isso tem tudo a ver com a sua visão de mundo, o seu propósito de vida, né? Eu acho que você está meio no Ikigai aí, né? Você está no lugar que você gosta, estão te pagando para isso, você ainda está podendo impactar o mundo aí do jeito positivo. Eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, quais são os próximos passos, ou quais são as novas e possíveis formas do iFood de ajudar o pequeno durante ou pós-pandemia e tal, assim, o que está no radar de vocês daqui para frente? Alessandro, acho que tem algumas coisas. A primeira é a gente conseguir fazer os dados servirem de algo muito poderoso para os restaurantes. Então a gente está começando uma jornada muito grande a partir desse ano, em que a gente vai prover mais inteligência para o restaurante para que ele seja protagonismo do sucesso dele. Então, por exemplo, algo que a gente passou a fazer que não fazia até pouco tempo atrás é o funil de vendas. Né? Então hoje ele consegue no restaurante dele entrar e falar, tantas pessoas estão entrando no meu cardápio, tantas estão selecionando itens, tantas estão isso, tantas chegar... Ou seja, para mostrar para ele o seguinte, talvez você vai encontrar um dente e você precisa trabalhar nesse dente. E aí você vai começar a descobrir coisas do tipo, poxa, será que o meu tá faltando uma foto e a foto melhora a conversão quando o cara vai para dentro da sacola? Pode ser, mas eu não quero responder isso para ele. Mas eu quero dar os dados para que ele faça esse teste, para que ele descubra isso. Então a gente vai ter uma agenda muito grande nos próximos 12, 18 meses de analytics para permitir o empreendedor do restaurante ser protagonista, não eu ser por ele. Tem um segundo ponto, que é a formação de um ecossistema em que um restaurante que era pensado para uma ocasião possa atender mais ocasiões. Então muito se fala hoje, por exemplo, sobre as cozinhas fantasmas, né? O cara monta lá só uma cozinha, não tem salão, e daí ele vende. A pergunta que eu sempre faço para os restaurantes, a gente está levando um pouco desse conhecimento para eles, se você é o típico restaurante que só abre na hora do almoço, por que você não é uma ghost kitchen no café da manhã e à noite? Claro. Você é uma ghost kitchen. Você é uma ghost kitchen. Você só não está usando ela. Então, a gente tem levado muito esse conhecimento por essas plataformas para ajudá-los a entender que os negócios têm várias outras alternativas. Quem que sai vencedor? Quem efetivamente tenta essas alternativas. Né? Claro. Então, a gente tem levado muito essa lógica de negócio, então não é o analytics, são ideias de negócio, de modelagem de negócio. E por último, Alessandro, acho que é um dos grandes projetos que a gente vai fazer esse ano, e não necessariamente a gente vai ser bem sucedido, é a tentativa de começar a fazer um sourcing, né, fazer compras, mas de uma forma sutil, sem efetivamente fazer a compra para o restaurante, mas negociando em nome dos restaurantes do iFood. Negociar o volume em nome dos seus custos. Então, por exemplo, energia elétrica. A gente está fazendo esse primeiro piloto agora no Rio de Janeiro.
poxa, eu ir lá e negocio energia, não ganho R$1 por isso, nenhum, não cobro nada por isso. E eu levo isso para ele na sequência para que ele pague menos. Né? Contratação de mão de obra. Poxa, eu posso pegar uma plataforma que já exista no Brasil e dar a carinha dela para a lógica do restaurante e levar para o dono do restaurante de tal forma que ele tenha um acesso direto a um mecanismo de contratação, por exemplo, do garçom, que um dia falta, que um dia aumenta, que um dia diminui, coisas do tipo. Então, a gente está organizando esse ecossistema, sem necessariamente ter uma remuneração, para ajudar na gestão ou no acesso que esses empreendedores podem ter. Putz, sensacional. A gente está acabando o tempo, mas eu queria só contribuir com a sua fala. Tem um negócio aqui nos compulsivos que a gente chama de Deep Speed. Deep de profundo, Speed de rápido, é mais ou menos o seguinte. É um nome bonitinho que a gente inventou só para falar o seguinte, cara, você não pode sentar em cima da ideia. Então, assim, preciso tomar uma decisão importante, tal. Então tá bom, você tem uma semana. Os dados que você não acha em uma semana, você não vai achar em um mês, você não vai achar em um ano. Você vai usar todos os recursos que você tem, seja tempo, dinheiro, relacionamento, Wi-Fi, o que quer que seja, para buscar essa informação e subsidiar a sua decisão. Se você não achar informação em uma semana, cara, decida com a informação que você tem. Por que eu estou falando isso? Porque isso que você está fazendo, o que você falou desde um pouquinho mais atrás, de vocês decidirem criar uma plataforma para ensinar os empreendedores a passarem por esse momento, de vocês estarem criando uma cadeia e aumentando o valor desse ecossistema, oferecendo soluções, de você ensiná-los a maximizar o retorno do negócio, mesmo quando o restaurante está fechado, mas a cozinha pode estar aberta, né? Então, assim, são insights que, se ele entender que ele pode testar, não, deixa o mercado ver se dá certo, depois eu faço. Aí vai ser tarde demais, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com a visão que você está trazendo do iFood, a gente fica muito orgulhoso de ter pessoas como você fazendo a diferença nesse ecossistema, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de vários Diegos ajudando a gente a fazer essa mudança na economia brasileira, cara. Eu queria muito agradecer o seu tempo, a sua presença. Nosso papo foi muito bacana, eu poderia ficar muito mais tempo, mas se eu estourar o tempo, a gente perde a audiência. Não, super obrigado. Eu agradeço, Alessandro, Luiz Felipe. Acho que o que eu estou do meu lado aqui, vocês do lado aí fazendo, é exatamente isso, né? A gente construindo a possibilidade de mais brasileiros acessarem mais conhecimento e, a partir daí, terem negócios mais prósperos e, como consequência, a gente girar a economia de uma forma muito mais positiva para todo mundo. Então, super feliz de poder contribuir. Contem comigo aqui, contem com o iFood sempre que vocês quiserem. Legal, muito obrigado, Diego. Acho que esse é o nosso ideal, e acho que esse é o ideal que nós três e muitas outras pessoas compartilham, que é realmente de levar mais conhecimento, compartilhar experiências e ensinamentos. Muito obrigado, Diego, pela conversa, pelo esclarecimento. Estamos encerrando aqui esse episódio da segunda temporada do podcast dos Empreendedores Compulsivos, que se chama Empreendedores que Transformam. Conversamos hoje, então, com o Diego Barreto, que é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, e que está lançando um livro super legal que chama-se Nova Economia, entenda porque o perfil do empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. Obrigado, Diego, obrigado, Alessandro, e até a próxima, pessoal. Até.